Os jogadores vão aproveitar as partidas das oitavas de final da Copa do Brasil para fazer um protesto pedindo o veto do presidente Lula, PT, em 2 parágrafos da Lei Geral do Esporte. Os atletas vão colocar a mão na boca após o apito inicial dos jogos, nesta quarta e quinta-feira, em gesto que deve durar cerca de 30 segundos. O Senado aprovou, no dia 9 de maio, a criação da nova Lei Geral do Esporte, considerado o novo marco regulatório do esporte no Brasil. O projeto tramitava desde 2017 e era originário do Senado e já havia sido aprovado no plenário em 2022, mas, por causa das alterações promovidas na Câmara dos Deputados, precisou retornar ao Senado para nova votação. Na época, os atletas alegaram que somente os clubes foram ouvidos na Câmara. Um primeiro protesto foi realizado entre o mês de junho e julho do ano passado, para que eles participassem do debate no Senado. Após todo o processo, texto seguiu para a sanção presidencial. O prazo para a sanção ocorrer é de 15 dias, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, pode acatar o texto na íntegra ou vetar artigos. Só depois da sanção é que a Lei Geral do Esporte entra em vigor. Em nota divulgada pela União dos Atletas de Futebol Séries A, B, C, D, o ato será realizado para que sejam vetados os parágrafos 5º e 11 do artigo 86 do projeto. Os jogadores consideram que ambos tratam de um retrocesso em relação ao que já havia, em relação aos direitos trabalhistas. Conforme a União dos Atletas, o parágrafo 5º do artigo 86 institui um fator de redução da cláusula compensatória, criando um cenário que pode até mesmo representar um estímulo à demissão de atletas sem o pagamento integral da cláusula compensatória. Já o parágrafo 11 contraria a interpretação corrente da Justiça Trabalhista, retirando os benefícios da estabilidade e das indenizações, como aquelas que substituem os seguros desportivos, aos atletas que sofrem acidentes de trabalho. Luciano Juba Sport X Operário Foto, reprodução/Sport. O que foi aprovado? Na prática, a nova Lei Geral do Esporte revoga outras normas como a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor, a Lei de Incentivo ao Esporte e a Lei do Bolsa Atleta, condensando as recomendações das regulamentações anteriores em um único dispositivo com mais de 200 artigos. No que diz respeito a manifestações preconceituosas ocorridas em praças esportivas, a nova Lei Geral do Esporte prevê a criação da Autoridade Nacional para a Prevenção e Combate à Violência e à Discriminação no Esporte, ANESPORT, que será ligada ao Ministério do Esporte e será responsável para criar mecanismos para combater o problema. A ANESPORT também terá autonomia para aplicar sanções administrativas a pessoas, associações, clubes ou empresas que praticarem intolerância no esporte. As infrações variam entre leves, graves e muito graves, com multas que vão de R$ 500 a R$ 2 milhões. A nova Lei Geral do Esporte prevê que os atletas passem a ter liberdade de expressão, vedando a imposição de punições disciplinares por causa da manifestação de pensamento de jogadores, técnicos e dirigentes. A nova legislação versa também sobre a corrupção privada no esporte, que passará a ser punida com pena de 2 a 4 anos de prisão em caso de tentativa de obtenção de vantagem indevida. O texto também prevê a atribuição de responsabilidades às organizações esportivas em relação aos atletas. Entre elas, estão a obrigação das organizações esportivas de criar condições propícias à participação em treinos e competições, além de garantir condições de trabalho dignas a outras pessoas ligadas às organizações, como treinadores e membros da comissão técnica, inclusive